Ele ordenou que tudo voltasse à normalidade e tudo voltou. Essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Certo dia, Jesus e os discípulos foram para o outro lado do lago, no mesmo barco. E de repente uma situação inesperada aconteceu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, de modo que de todos os lados vinham ondas que se lançavam fortemente contra o barco, e cada vez mais o enchia. Foi então que as pessoas que vivenciavam tal situação foram até Jesus e disseram: "Não te importas que morramos?" Essas palavras, "não te importas que morramos", que estão registradas no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38, falam muito de como as pessoas estavam com aquela situação inesperada. Elas estavam sem controle do que até então era de domínio delas, os mares. Algumas pessoas que estavam com Jesus no barco eram pescadores, e como pescadores, tinham conhecimento teórico e prático de como dominar o mar revolto, de como sair menos prejudicado possível quando os ventos estavam fortes. Mas esse dia, o dia em que um vento muito forte soprou sobre o lago, foi um dia diferente. Esse dia mostrou que o conhecimento que eles tinham era insuficiente para eles resistirem àquela situação. Além deles estarem sem controle do que até então era de domínio deles, estavam tendo pensamentos negativos, de que iam perecer, de que não haveria um novo amanhã, de que iriam morrer. E de fato era uma possibilidade. E ainda estavam com muito medo, muito medo. O medo foi gerado pelos pensamentos negativos. E os pensamentos negativos foram provocados por aquela situação inesperada, por aquele evento que não estava programado na agenda deles. Estar sem controle do que até então era de domínio deles, ter pensamentos negativos de que iam perecer e sentir medo foi o que fez essas pessoas irem até Jesus. E quando elas foram até Jesus, a calmaria voltou. E como ela voltou? Jesus fez uma linda intervenção sobre a sua criação. Ele ordenou ao vento e às ondas que parassem. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 4, versículo 39, que Jesus disse: "Aquiete-se, acalma-se." E na mesma hora, o vento se aquietou e o lago ficou calmo. Ou seja, Jesus fez com que tudo voltasse à normalidade. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que há esperança para você, para a sua história, há esperança de futuro. Faça o mesmo que as pessoas que estavam com Jesus no barco fizeram. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Partilhe a Ele a sua situação inesperada. E certamente Ele virá em seu socorro, assim como Ele veio em socorro às pessoas que estavam no barco com Ele.